Olá, bom dia! Estamos começando o programa Terra Capixaba e hoje você confere com a gente uma matéria especial sobre os desafios da educação com o Dr. Mário Sérgio Cortella. Vai ver também as lindas pinturas de Ângela Gomes com a técnica Naif. A nossa nutricionista responde as perguntas sobre emagrecimento, como emagrecer de forma saudável e sem perder a sua saúde. No passo a passo do artesanato, a técnica de marmorização. Todos nós sabemos como é difícil educar os filhos. E a educação anda passando por uma série de transformações no mundo, como o acesso à tecnologia, o acesso à informação, a internet e todas as transformações tecnológicas do mundo. Por isso, seminários como esse que aconteceu em Vitória, de educação, servem para a gente ampliar a mente e transformar o conceito sobre a educação no nosso dia a dia. Olhem só esses recados, principalmente do Dr. Mário Sérgio Cortella. É um privilégio também realizar esse evento do Seminário Tribuna de Educação. Muito obrigado pela presença. A transformação da sociedade está cada vez mais veloz, com o avanço da tecnologia e a facilidade de acesso à informação. Por isso, é cada vez maior o desafio dos pais e da escola em educar bem. Essa foi a linha de pensamento do filósofo, mestre e doutor em educação Mário Sérgio Cortella, que participou do 11º Seminário Tribuna de Educação. Foram mais de 2.000 pessoas no Itamaraty Hall, em Vitória. Um encontro para pensar, refletir e transformar um dos temas mais importantes da nossa vida, a educação. Para Cortella, a escola deveria apenas auxiliar a família na educação e não ficar com toda a responsabilidade. Os pais que sabem ter responsabilidade sobre seus filhos dão ordens, direcionam e ensinam a viver em comunidade. Para isso, é preciso coragem, humildade e paciência. Você e eu precisamos de cautela quando a gente pensa em gestão do conhecimento no dia a dia na escola. Exemplo concreto: livro de ciências, 5ª série. Lá se estuda o corpo humano. Você olha na página do livro, está o corpo humano. Primeiro que não tem o corpo humano. Nós somos corpos diversos. Segundo, a imagem que aparece do corpo humano, você já viu no livro, é um sujeito alto, forte, loiro de olhos azuis, um sueco. Ou no caso agora de Natal, de Vitória, um australiano. A criança aqui olha para a foto, olha para ela, olha em volta. Aquilo é absolutamente abstrato. Eu fiz o ensino primário inteirinho, sem ter nos meus livros nenhum negro na cartilha. E nenhum índio. Ninguém. É como se não existisse. A Samarco é uma das empresas apoiadoras do 11º Seminário Tribuna de Educação. Nós conversamos com a Sandra Martins, coordenadora de desenvolvimento sócio-institucional da Samarco. A Samarco, ela atua hoje em 29 municípios, 81 comunidades. Para a Samarco se relacionar e viver bem no território onde ela está inserida, é importante a gente conhecer, promover o desenvolvimento local. E uma das suas bandeiras de atuação é a educação, né? Nós temos uma estratégia de transformação social em que um dos pilares é a educação. O cidadão ele procura capacitar e oferecer oficinas para os alunos. E a gente viu hoje que nessa palestra da manhã que o tema gestão e conhecimento tem tudo a ver com o que a gente quer promover no território onde a gente atua, deixando um legado mesmo para esses jovens que estão próximos às nossas unidades, deixando que esses jovens possam pensar no futuro, né, tal qual o nome do nosso programa. E para que isso aconteça, nós temos que pensar agora, nós temos que ajudar agora esses jovens, né? E a gente viu hoje que precisamos realmente mudar a cultura, né? Dar um choque de cultura
e não precisa de muito. É querer transformar, é querer que o território evolua, e isso a gente quer. A Samarco tem isso bem forte. O evento contou também com mesas redondas e com a participação de autoridades no assunto, como mestres em psicologia, filosofia e pedagogia. Todos com um só propósito: elevar o pensamento sobre os desafios da educação, para que ela possa crescer e entrar na rotina das crianças e adolescentes como algo que fortalece a alma, enobrece o espírito e capacita as pessoas para uma vida melhor, um emprego melhor, um futuro melhor. Professores e estudantes aprovaram os ensinamentos do seminário. Esse seminário tem acrescentado muita gente sobre a ideia de uma aula expositiva melhor, né? E também aquela conscientização de que a formação do cidadão se dá em casa. A nossa responsabilidade com a educação é passar conhecimento, é estar o tempo todo interagindo com o aluno no sentido de formar um cidadão melhor, mais consciente, não egocêntrico, como diz o professor Mário Sérgio Portela. O evento é muito importante para a gente enquanto estudante, porque é um processo de conhecimento, né, para a gente, de experiências de profissionais, né, de outras pessoas que já estão na área. E nesse processo de conhecimento, né, enquanto profissional, né, não só como profissional, debater e refletir sobre educação, é um papel muito importante de todo mundo, né, porque como o Mário Cortella falou, educação é uma série de outras coisas políticas, né. Então pensar em educação é pensar em tudo, né, como nós somos um ser político, então automaticamente nós estamos pensando em educação em tudo na nossa área, né. Aqui nós tivemos alguns modelos de educação que estamos discutindo. E é bom quando isso começa a ser discutido. Em geral, toda a sociedade precisa entender como isso funciona. Então, esse seminário hoje dá um grande início de uma massificação das pessoas conhecerem melhor e debater melhor sobre esse assunto, esse tema que é chamado educação. Um seminário como hoje é um dia para a gente fazer biópsia e não autópsia. Porque muita gente hoje, ao olhar a sociedade, a educação escolar, a família, só faz autópsia, só identifica a causa mortes. E a questão central é fazer biópsia. Quando você pega uma coisa viva, vê o que ela tem de problema e procura corrigir para ela continuar viva. No próximo bloco vamos falar um pouco de arte. Arte feita por uma artista plástica capixaba, Ângela Gomes, e sua técnica Naif. A gente volta já. Existem várias técnicas de pintura. O surrealismo, o impressionismo, e tem também uma técnica chamada naif, que em francês quer dizer ingênuo. Parece pintura de criança, mas tem que ter muito talento para fazer. Aqui no Espírito Santo, nós temos uma representante desta técnica. É a artista plástica Ângela Gomes. Nós convidamos uma mediadora cultural para apresentar as obras de arte de Ângela Gomes no nosso programa de hoje. Elas ficam no Palácio Anchieta, em Vitória. Olha só. Meu nome é Giovana Rivabene, sou mediadora cultural do Palácio Anchieta e estamos aqui na exposição de Ângela Gomes, que é uma artista naif, nascida em Cachoeiro de Itapimirim. Aqui podemos observar a primeira obra, que é O Espírito Santo é a Minha Vida, e observamos um cenário de Vitória. Aqui podemos observar a beira-mar. Aqui está acontecendo uma manifestação cultural, que é a festa de São Pedro, em que as famílias de pescadores se reúnem para agradecer a pesca. E aqui neste outro quadro, intitulado Minha Vitória é do Espírito Santo, observamos aqui na parte superior o evento que vimos no quadro anterior, mais à frente. Aqui atrás podemos observar a terceira ponte, aqui o Penedo, o Porto de Vitória também em outra perspectiva. Aqui
à beira-mar, este caminho levando à Avenida Vitória, aqui abaixo as 5 pontes e aqui a ferrovia. Neste próximo quadro, temos uma visão de uma janela em que podemos observar o Convento da Penha. E aqui abaixo também, né, as pessoas se reunindo e subindo no Convento da Penha. Ao fundo podemos observar também a praia. E aqui, como a gente observa, a Mata Atlântica. É interessante que, além do retrato dos cenários, do seu contexto social, que é de Vitória, aqui ela já faz uma homenagem ao imigrante italiano, em que ela retrata o Vale do Canaã. Aqui podemos observar, né, a reunião de pessoas e a bandeira italiana, em que esse Vale do Canaã tem uma concentração de imigrantes italianos. É interessante que essa região de Santa Teresa foi a primeira região em que os imigrantes italianos se concentraram antes de irem para outros locais. Aqui nós temos este quadro que se intitula Soltando Pipa em Dia de Missa, Basílica de Santo Antônio, localizado em Vitória, no Espírito Santo. Podemos perceber a quantidade de pessoas indo à Basílica de Santo Antônio. Provavelmente é um dia de domingo, o dia que acontece a missa, e as crianças se divertindo e as pipas no céu. É interessante que a artista Ângela Gomes, ela também retrata, ela representa em suas obras suas vivências, experiências, e é o que podemos observar aqui nessa obra, que representa a colheita de café no Espírito Santo. O Espírito Santo é o segundo grande produtor de café do Brasil, e é interessante como ela faz esse retrato desse momento da colheita. Podemos observar aqui, ao primeiro plano, mais de perto, as pessoas trabalhando, com a presença também de crianças, né? Aqui ao fundo também podemos observar, mesmo que muito pequenos, outras pessoas colhendo café. Essa é a exposição da artista capixaba. Espero que vocês tenham gostado. Nós apresentamos algumas obras dela, mas espero que vocês venham conferir aqui no Palácio Anchieta. Nós ficamos abertos de terça a domingo, sendo os horários de terça a sexta, de 9 às 17 horas, e sábado e domingo, de 9 às 16 horas. Muito obrigada e até a próxima! A nossa nutricionista responde as perguntas sobre emagrecimento, como emagrecer de forma saudável e sem perder a sua saúde. No passo a passo do artesanato, a técnica de marmorização. A gente volta já. Você pode achar que para emagrecer deve apenas o quê? Parar de comer e fazer exercícios físicos, não é isso? Mas nesse meio tempo existem vários cuidados que você precisa ter para não perder a saúde. Nossa nutricionista de hoje responde a várias perguntas sobre esse tema. Olha só. Olá pessoal, estou aqui mais uma vez no programa Terra Capixaba. Já tem um ano que eu estou aqui no programa dando dicas e hoje eu quis fazer alguma coisa diferente. Então eu tenho recebido muitas perguntas pelo Facebook, na minha página, a respeito de algumas dúvidas em relação à alimentação. Então eu selecionei algumas para responder para vocês. O Salohan, ele perguntou em relação à alimentação. Ele perguntou o que ele deveria comer, porque ele quer emagrecer. E ele começou a fazer a caminhada, ele quer mudar a alimentação dele,
mas ele não sabe quais são os alimentos saudáveis que ele deveria comer. Então, assim, Salohan, o primeiro passo é procurar um médico, um cardiologista, né, para indicar a melhor atividade que você poderia fazer. E o segundo passo seria procurar um nutricionista para tentar adaptar a sua alimentação, a sua rotina e seu objetivo. Mas, de um modo geral, é você dar preferência a alimentos integrais, então ao pão integral, aos leites desnatados e iogurte desnatado, dar preferência àqueles queijos brancos, que são aqueles que têm menos gordura, e dar preferência a frutas, verduras, seguir uma alimentação de 3 em 3 horas em pequenas quantidades, porque quando a gente come de 3 em 3 horas, o nosso metabolismo acelera e com isso facilita esse emagrecimento. Tenho também uma pergunta aqui da Maria Costa. Ela perguntou em relação ao colesterol alto. Então, Maria, é a mesma coisa. Em relação ao colesterol, claro que pode ser genético, mas de um modo geral também tem colesterol alto ligado à alimentação, à má alimentação. Então é dar mais preferência a alimentos com muitas fibras, então frutas, verduras, alimentos integrais, evitar fritura, evitar gordura, tudo isso, evitar refrigerante, tudo isso atrapalha. Tenho também uma pergunta da Brenda. A Brenda perguntou em relação à prisão de ventre, né? Ela disse que ela quer uma alimentação regular e saudável, mas que ela tem muita prisão de ventre. Em relação à constipação intestinal, que é a prisão de ventre, a gente também tem que dar preferência à fibra, beber bastante água. Então, muitas vezes as pessoas consomem muita fibra, mas esquecem de beber água, e aí causa essa constipação. Então, principalmente as frutas, né? Mamão ajuda muito, aveia, ameixa, dá preferência a fazer vitamina com essas frutas também. Tem uma pergunta aqui também do Camilo Barbosa. Ele perguntou: chocolate faz mal? Então, Camilo, na verdade o chocolate vai ter gordura, vai ter açúcar, e o chocolate é calórico. Então, assim, não é que o chocolate vai fazer mal, mas se você for optar por comer chocolate, dá preferência àquele chocolate mais amargo. Então, o chocolate pelo menos 70% de cacau é um chocolate que é mais saudável, porque ele vai ter mais antioxidantes, então ele vai ter mais benefício para você, tá bom? Tem uma pergunta também da Rainha Lu Vasconcelos. Ela perguntou aí em relação ao emagrecimento também, pedindo ajuda. Então, emagrecimento é a mesma coisa, tentar procurar um profissional para ver qual atividade física, que é importante não só a alimentação, mas a alimentação com a atividade física para esse emagrecimento. E tem também o Anderson, que ele perguntou, o Anderson Tamara Santana, ele perguntou qual alimento mais ajuda a emagrecer. A pessoa que está querendo perder peso. Então, na verdade, não tem alguns alimentos que são os alimentos termogênicos, que são, por exemplo, pimenta, o chá verde. Esses alimentos termogênicos ajudam a acelerar mais o metabolismo, mas, por exemplo, pacientes que são hipertensos devem evitar esses alimentos termogênicos. Mas, de um modo geral, é só atentar às outras dicas que eu dei em relação a esse emagrecimento. Então é isso, pessoal. Espero que essas dúvidas ajudem a outras pessoas também e que tenham esclarecido. Então é isso. Até semana que vem. Tchau! Aqui no programa Terra Capixaba, nós fazemos questão de mostrar o passo a passo de várias técnicas do artesanato para você aprender a fazer em casa, para gerar renda, para você ganhar dinheiro com isso. Então hoje nós vamos mostrar uma técnica muito peculiar, chamada marmorização com verniz vitral. Você pode fazer tudo isso na sua casa, como um vaso de plantas, garrafas de cafés, copos, pratos. Olha só! Inicialmente, nós vamos precisar de um balde com água, só que vamos revesti-lo com plástico, porque o verniz vitral dá uma película em volta dele que mancha. Depois até sai, mas dá muito trabalho. Eu fiz a mesma coisa aqui numa vasilha de vidro, para que na hora da filmagem possa ser visto melhor. Que aqui a gente vai ver de cima no balde. E na vasilha a gente vai ver a transformação da forma transparente.
Então nós vamos precisar aqui de lixinha, um paninho para limpar, um pincel para pintar, um para a gente reaproveitar o cabo para misturar a água. Verniz vitral nas cores de preferência, prime, tinta branca e uma bandejinha de isopor. O prime e a bandejinha a tinta branca nós só vamos usar caso a peça que a gente for usar não seja branca. A gente precisa que o fundo seja branco para poder marmorizar. Uma latinha de cerveja, também velha, ó, uma vela e um baldinho, um vasinho de planta. Primeira coisa que eu vou fazer aqui para adiantar é pintar esse baldinho aqui para vocês verem que a gente pode reaproveitar. Lixa a peça para a tinta ter adesão. É só pintar, não precisa ficar totalmente lisa a pintura, que é tudo muito simples. Olha, a gente não tem compromisso com posição, pode pintar para lá, pintar para cá. Essa latinha foi a mesma coisa, eu lixei, pintei, passei o prime e passei uma tinta branca por cima. Pode fazer também peças de gesso e em madeira, como eu já disse. Vamos deixar aqui secando esse material e vamos começar com outro. As cores é de acordo com o gosto da gente mesmo. Eu vou usar aqui azul turquesa, verde, coral e amarelo. Nós vamos colocar as gotinhas de amarelo. É a quantidade que cair, não precisa ficar preocupado com isso. A gente vai misturar, desmanchando as bolhas, que vão formando umas bolhas. Então, providenciei um plástico para na hora que a gente mergulhar a peça aqui, colocar no plástico, e no plástico não vai agarrar. Se for no tecido ou na mesa, agarra e a gente deixa ele secando. A secagem é super rápida. É sempre bom mergulhar e dar uma girada na peça. Não tem problema em cair um pouquinho dentro. A gente pode fazer na vela, olha, a vela também ela não vai caber aqui. Só que, como não vai caber totalmente, nós vamos fazer o mesmo procedimento ali. Aí ele seca rapidinho, mais uns 20 minutos seca. É bem bacana esse. O que eu fiz aqui no vidro, nós vamos fazer no balde. No vidro é para ficar mais fácil de entender o processo. O interessante é que as cores depois vão separando de novo, você pode misturar cores diferentes, começar do zero, não precisa trocar água. Essa película que ele criou aqui no cabo do pincel e vai criar no palito de churrasco, ele também faz no balde. Então, para você não perder o balde não ficar feio assim, coloca um plástico. Então, eu vou mergulhar e vou dar uma circundada nela assim. Às vezes precisa de um esforço, pressão contra a água. Tem que fazer um esforço com essas peças assim, para mergulhar, porque a água empurra para cima. Cada vez que você for mergulhar uma peça, você pode colocar mais verniz, da mesma cor que você já estava usando, ou uma outra cor. Uma peça que eu achei super legal é uma garrafa térmica também, ela já estava meio feinha. Nós fizemos a mesma coisa, demos uma lixada. Algumas peças são mais leves, assim a gente coloca. Essa diferença aqui se deu porque ela não coube totalmente na vasilha. Se você for fazer assim, tem que medir a altura de uma vasilha. A parte que ficou por fora. Quando eu mergulhei de novo, aí deu essa diferença. A lá Brasil. Essa água ficou parada, então ela também formou, ó, aquela película. É o que eu falei que vai acontecer com balde. Tem que ter no mínimo 3 cores para ficar bacana. Não é legal fazer desse jeito assim, fazer uma parte, fazer a outra, porque fica a marca. O bom é você mergulhar tudo de uma vez só para não dar diferença. Então é isso, é bom sempre ter essa preocupação de colocar uma peça
que dê a altura do que você vai usar, para não precisar mergulhar de 2 vezes e fazer uma faixa de diferença assim. Bom, gente, como vocês viram, é uma técnica bem legal, bem divertida, boa de fazer com as crianças também, trabalhos voluntários, e repaginar aquilo que você tem em casa que já não está gostando. Ó, é o caso dessa garrafa térmica, que nós só vamos montar agora. Uma latinha também, o baldinho. Então, você vai fazer o baldinho não, o vasinho. Pode fazer cores diversas para enfeitar o jardim. No nosso caso, nós estamos usando agora o tema do Brasil, na esperança de que ele seja campeão. E aproveitamos para despedir, desejando paz na Copa para todo mundo, saber se divertir e saber torcer. E o meu Facebook é Rosemary Medeiros Patrocínio, com a marca Rosemix. Meu telefone é o 99982-9033. Um abraço e até a próxima. E chegamos ao final do Terra Capixaba. Vimos no programa de hoje muita arte, nutrição e principalmente educação. Vimos que a linha de raciocínio do doutor em educação Mário Sérgio Cortella é a mesma linha de pensamento do nosso programa Terra Capixaba. Vimos que a escola é parceira da família na hora de educar, mas a responsabilidade principal é a dos pais. Por isso, é preciso muita coragem, determinação, humildade e sabedoria na hora de educar. Educar hoje e educar para sempre, para as novas gerações. Essa é a nossa mensagem em todas as reportagens que fazemos no nosso programa. O nosso programa que já tem 15 anos. Terra Capixaba, há 15 anos a serviço da cidadania. Um grande abraço e até a próxima semana.